Como vai? Radamés Manosso, aqui de Curitiba. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês 5 filmes rotulados como filmes de esquerda, mas que podem ser vistos por pessoas conservadoras. Parece confuso, não é mesmo? Mas deixa eu explicar. O que eu quero dizer é que os bons filmes, aqueles filmes mais complexos, eles podem ser vistos por vários tipos diferentes de pessoas, porque são filmes multifacetados, eles admitem várias interpretações. Então, alguns filmes considerados rotulados como de esquerda também trazem bom entretenimento e enriquecimento pessoal para pessoas de perfil conservador que queiram assisti-los. Fique comigo. Filme número 1, Coringa, 2019. O personagem Coringa é um dos vilões mais famosos do cinema e costuma roubar a cena toda vez que ele aparece lá nos filmes do Batman. Tanto é que acabou ganhando um filme só para ele em 2019, e este filme nos conta o processo de formação do vilão Coringa, como que ele se transformou neste vilão tão famoso e complexo. Bom, logo de cara nós percebemos que o Coringa, antes de se transformar em vilão, ele era apenas um pacato cidadão, cumpridor da lei e da ordem, mas tinha muitos problemas, enfrentava a pobreza, enfrentava problemas materiais, ele tinha problemas psiquiátricos e logo de cara já percebemos que uma das causas de o Coringa ter se transformado em criminoso é o desamparo do Estado, um Estado que não cumpre com suas funções, que não dá as condições de saúde, de previdência, de educação, de formação para o cidadão. O personagem Coringa, nesta fase inicial, ele tenta ganhar a vida honestamente. Ele é um palhaço profissional, mas ele não faz sucesso na profissão em função dos seus problemas psiquiátricos, uma série de problemas. Ele não consegue se sobressair na sua profissão, costuma ser ridicularizado, costuma ser menosprezado, e tudo isso vai fermentando na cabeça do Coringa e ele vai se transformando em um poço de ressentimento, em uma panela de pressão prestes a explodir. Então, o primeiro crime que o Coringa comete, inclusive é uma situação circunstancial, ele ainda não era aquele vilão requintado que se transformaria no futuro. É um crime meio que acontece em situações ali envolvendo o acaso, é cometido contra empresários do mercado financeiro. E aí nós temos a segunda causa de o Coringa ter se transformado num criminoso perverso. Sim, estamos falando da decadência e da perversidade do sistema capitalista. Então, após o seu primeiro crime, o Coringa começa a evoluir nesse processo de formação e as coisas vão acontecendo na cabeça dele e ele decide que vai se transformar em um criminoso memorável. E ele quer fazer este rito de passagem, essa transição para o Coringa definitivo e bem conhecido de uma forma bastante espetacular. E aí nós temos um elemento importante aí da pós-modernidade, é que a violência, os atos criminosos, a demonstração da violência criminosa ou da violência revolucionária, ela deve ser feita na forma de espetáculo. Espetáculo grandioso, publicado ao vivo e a cores para milhões de pessoas. Então, é justamente o que o Coringa faz. Ele se transforma no Coringa definitivo, no grande vilão, através de um ato espetacular de extrema violência, feito ao vivo, a cores e visto por milhões de pessoas. Então, quando a gente associa a figura do Coringa, o seu processo de formação, a certas situações que a gente vê na sociedade, você não vai estranhar de fazer uma associação entre o Coringa e certos movimentos violentos de caráter político que existem na sociedade hoje em dia. São movimentos que têm na base, na sua essência, um certo niilismo,
um certo desencanto com a sociedade, uma visão de que o mundo não tem conserto e que o que tem que ser feito mesmo é tocar o fogo em tudo, é depredar, é destruir, para que das cinzas da sociedade destruída renasça alguma coisa. No caso do Coringa, nada vai renascer, porque ele é um nihilista radical. Ele não tem confiança, ele não tem esperança na humanidade, e ele chegou à conclusão que, diante deste caos, ele vai ser o profeta do caos. Ele vai botar fogo no circo, ele vai destruir a sociedade. Para ele, isto é diversão pura. Instaurar o caos é a diversão predileta do Coringa. Filme número 2, V de Vingança. É um filme do início do século XXI. Ele nos conta a história de um mascarado que tem como missão destruir uma ditadura cruel que está instalada no Reino Unido. É um personagem que não vemos o rosto. Ele tem seus métodos bastante específicos para fazer política, e o que chama a atenção neste filme é que ele foi lançado apenas alguns anos depois do fatídico 11 de setembro de 2001, em que houve aquele atentado às Torres Gêmeas. Então as pessoas naquela época ainda estavam bastante em discussão bastante acalorada acerca das questões do terrorismo, o terrorismo em larga escala, o terrorismo espetacular que foi aquele evento lá do 11 de setembro. E quem assiste o filme vai entender, né, que o V de Vingança, na verdade, é um verdadeiro manual de ação política, aquela ação política não convencional. O tipo de ação política que é feito com bombas e detonadores. Então, o nosso personagem principal do filme, ele acredita que realmente para destruir um Estado opressor é preciso usar a violência extrema, a violência espetacular, a violência simbólica, em que símbolos de poder são destruídos. E ele tem esse objetivo. E para alcançar esse objetivo, ele recorre à formação de militantes que vão ajudá-lo nesse processo. E o símbolo deste militante padrão, esse militante que é necessário para um tipo de ação espetacular, um tipo de ação política que ele propõe, é aquela jovem Eve, que é representada pela Natalie Portman, que desempenha esse papel de militante de causas revolucionárias. E ela é submetida a um tratamento bastante cruel, a um processo de formação bastante agressivo, e que, se nós sairmos da dimensão da tela e formos observar o que ocorre em condições reais, a gente vai ver que realmente o processo de formação de um militante é um processo que envolve muita violência, muita manipulação psicológica, muita lavagem cerebral. Então, tem pessoas que assistem o filme e ficam entusiasmadas com a possibilidade de derrotar um Estado opressor por meio de algumas ações violentas e espetaculares. Mas fica a recomendação, né? Depois que você assistir o filme, faça uma reflexão sobre tudo o que você viu. E será que o que o filme propõe não é exatamente um manual do anarquismo, um manual da produção do caos? Inclusive, se você prestar atenção na logomarca do filme, aquele V riscado na parede, e se você o gira, faz um giro de 180 graus naquela figura, você chega no A de anarquia. Pois é, V de vingança, A de anarquia, T de terror. Filme número 3, Rede de Ódio. É uma produção polonesa, produzida pela Netflix, lançada em 2020. Ela nos conta a história de um jovem polonês que a gente poderia chamar de digital influencer. Mas ele não é um influenciador digital da forma como a gente conhece, da forma como a gente entende.
ele age apenas nos bastidores. Ele é um mago dos bastidores da internet, é um grande manipulador. Então, ele está do lado negro da força. Na verdade, ele trabalha em uma empresa de marketing digital, mas ali é tudo fachada. Essa empresa ganha dinheiro destruindo reputações de pessoas desde que sejam pagos para fazer isso. Então, é uma empresa especializada em assassinato de reputações na internet. Então, na linguagem de muita gente, seriam propagadores de discurso de ódio. E o rapaz é muito bom nisso. Tanto é que, à medida que o filme evolui, ele trabalha incansavelmente para prejudicar um político de esquerda e usando como ferramenta, atiçando um grupo político de direita para promover o confronto violento entre esses dois grupos. Então ele é um manipulador das redes sociais. E a pergunta que fica, ele é de esquerda ou é de direita? Nenhuma das duas opções. Ele é motivado por outros interesses, não se interessa por política na verdade. Ele é uma pessoa com um profundo ressentimento e motivado por um desejo de vingança insaciável. Na verdade, o interesse dele é perseguir uma certa família de poloneses ricos que ele conhece, que deve favores a esta família, mas que a família não o trata com a valorização que ele acha que merece. Ele considera que esta família o despreza, o considera apenas um polaco provinciano do interior, enquanto que eles são uma elite sofisticada, cosmopolita da capital. Então, o que parece apenas uma situação reduzida ali, um confronto esquerda-direita, na verdade é uma situação bem mais complexa, com uma implicação social mais profunda. Na verdade, ali nós temos diferenciações entre um modo de vida mais provinciano contra um modo de vida mais cosmopolita e aquelas elites da classe alta que transparecem virtude a todo momento, que assistem concertos de música clássica, financiam obras de arte, financiam exposições de arte, financiam e apoiam políticos defensores das lindas causas. Na verdade, são pessoas snobs, preconceituosas, ingênuas e que são facilmente manipuláveis. Nada de a ver com a realidade, não é mesmo? Então vejam que Rede de Ódio é um filme muito bom para você refletir sobre a complexidade do mundo digital, das mídias sociais e toda a manipulação que está ali envolvida. Filme número 4, Z. Este filme, o título é apenas uma letra, a letra Z, ele nos conta a história de um político grego, um político de oposição, que faz uma oposição forte a um regime grego antidemocrático. Então, dizem até que é baseado em alguns fatos reais da história da Grécia. É um filme bastante empolgante devido à técnica cinematográfica que ele adota. Então, ele tem aqueles toques de filme policial, ele tem alguns toques de filme de julgamentos de crimes. Então, eu particularmente, quando assisti esse filme pela primeira vez, muito tempo atrás, foi um filme que demorou a chegar no Brasil, ele era censurado aqui no Brasil, somente após a redemocratização é que ele chegou às telas. Então, quando eu assisti esse filme no cinema pela primeira vez, aquele filme foi bastante empolgante para mim. Eu era uma pessoa bastante jovem, universitário, com aqueles ímpetos juvenis. E era uma história que coincidia bastante com alguns aspectos da nossa história, né? Eram políticos que estavam lutando contra uma situação
ditatorial, contra um governo autoritário. Mas, passados muitos anos, revendo o filme mais tarde, daí eu percebi algumas coisas, algumas simplificações que esse filme fazia. Inevitavelmente, os vilões, que eram militares de comportamento à direita, eles eram toscos, eles eram caricatos, eles eram ridículos, até feios como pessoas. Enquanto que do outro lado, os políticos de oposição eram homens elegantes, bem apessoados, que falavam bonito, estavam sempre defendendo as melhores causas, as melhores ideias, os melhores princípios. Então isso tudo me fez pensar, né, justamente no desenrolar da história. Quando o Brasil teve, por exemplo, uma redemocratização, havia um clima muito parecido com esse do filme aqui no Brasil, né? Todos aqueles que apoiavam a ditadura militar eram vistos como pessoas grosseiras, como pessoas grotescas, como personagens caricatos, enquanto que os políticos que combatiam a ditadura eram sempre representados de uma forma bastante honrosa, eram pessoas imbuídas dos mais altos princípios. Bem, estes senhores elegantes e com punhos de renda tornaram-se profissionais da política, tomaram conta da política brasileira e com o desenrolar dos acontecimentos vimos que eles não eram aqueles cavalheiros que pareciam à primeira vista. Então, a ideia de assistir Z é dupla. Primeiro, é um excelente entretenimento, um filme empolgante, mas também nos coloca diante de uma certa simplificação histórica que era comum naquela época, de achar que existia uma perfeita divisão, né, entre um lado extremamente virtuoso e outro lado extremamente abominável. Então, a realidade não é tão simples como parece. Assistam o filme e tirem suas conclusões. Filme número 5. A classe operária vai ao paraíso. Este é um filme italiano da década de 1970, dirigido pelo Elio Petri. Ele nos conta a história do metalúrgico Lulu. É um operário da indústria metalúrgica, ele é torneiro mecânico e durante o filme ele acaba perdendo um dos dedos ali no torno mecânico. Então vejam que as coincidências com o nosso operário brasileiro aqui, elas acabam por aqui. Na verdade, o Lulu do filme é o que nós poderíamos chamar de um pelego. Pelego é a expressão que se usava lá há tempos atrás para definir os operários que não são ligados a uma causa política, são queridinhos dos patrões porque são bem comportados, trabalham dentro dos padrões que a empresa gostaria que todo trabalhador adotasse. Mas o filme lá é cheio de sindicalistas, de estudantes universitários marxistas, é uma confusão generalizada, é um filme bem italiano. E, aparentemente, o personagem Lulu, ele representa o operário típico italiano daquela época. Uma pessoa que não estava muito sintonizada em política. Na verdade, ele queria cuidar da sua própria vida, ele queria ser feliz, ganhar dinheiro, e não estava pensando em revoluções socialistas, nem em transformações da sociedade. Ele queria viver e ele era um excelente torneiro mecânico, ele tinha uma alta produtividade. Tanto é que os gerentes da empresa costumavam usar os resultados obtidos pelo Lulu como referência para toda a fábrica e diziam: olha, se o Lulu consegue fazer as peças da nossa fábrica em tempos reduzidos, por que os outros funcionários também não conseguem? Então o Lulu não era um cara popular, né?
digamos, naquela situação lá de empresa de meritocracia, o Lulu era bem visto porque ele tinha excelentes resultados, ele era um profissional competente. E por que interessa este filme a uma pessoa conservadora? Ali vocês vão ver qual era a realidade da luta sindical há 50 anos atrás, e daí vão poder fazer um comparativo com a nossa realidade atual. Vocês vão ver que os operários daquele tempo eram realmente pessoas muito politicamente incorretas. Se você observar a quantidade de palavrões que o nosso personagem Lulu fala no filme, vocês vão achar que uma reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro é um chazinho das senhoras católicas. Então, há um contraste muito grande entre a atividade política, a atividade sindical daquela época e a dos dias de hoje. Então, como comparativo, é muito interessante. E aí, o que você achou desses filmes? Já assistiu algum deles? Procure aí que você vai encontrar eles disponíveis para serem apreciados. Temos que fugir dos rótulos, temos que fugir das reduções e das simplificações. Obrigado pela audiência. Tomem a pílula vermelha.